noite, Taubaté. Olá, Vale do Paraíba. Olá, você também que está no Facebook e no YouTube através dos nossos canais TV Cidade Taubaté. E obrigado a você também que sempre nos envia sugestões, né, aqui para o nosso programa das 6, inclusive através do nosso e-mail tvcidadetaubaté@gmail.com. Né? Hoje é quarta-feira, dia 30 de maio de 2018. Estamos aí terminando o quinto mês do ano, né? E quase já encerrando um semestre de 2018 e mal começamos e tantas coisas vêm acontecendo no nosso país, na nossa cidade, né? Creio que nesse momento muita gente aí estão nas filas, né? Aí do combustível, outros tentando também não se desesperar com a situação que está acontecendo, né? Tentando manter a calma e um momento de tensão mesmo para a gente pensar, parar e refletir, né? O quanto somos dependentes de certos produtos, de certos insumos, de certas atitudes também, né? Que envolve não só os nossos políticos lá em cima, mas também como toda a sociedade, né? Hoje ainda vinha discutindo no ponto de ônibus com a senhora, né? O quanto o nosso país precisa ainda melhorar no quesito de solidariedade, né? O país passando numa crise, gente que tem carro andando individualmente ali, né? E um ponto cheio, né? Poderia aproveitar e ser solidário, dar carona para alguém, né? Não precisa nem desviar o trajeto, só perguntar para onde a pessoa vai, se for no mesmo trajeto, poderia aproveitar, né? É aí que a gente vê o quanto a gente precisa modificar as nossas formas de pensar e de agir, né? Se queremos um país onde todos possam ser beneficiados, ou se só os nossos interesses individuais que possam prevalecer, né? Se estiver bem pra gente, para os outros vamos deixar pra lá, né? Então é pra gente pensar e refletir. Hoje é o dia das bandeiras, né? Então aí existem várias bandeiras que a gente carrega ao longo da vida. E hoje também é o dia do geólogo, né? Um abraço aí, especialmente ao nosso amigo o geólogo, o Edilson de Paula Andrade, a quem tivemos a honra de integrar aí o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul em 2006, gente, faz tempo, viu? Mas eu sei que o Edilson continua fazendo um bom trabalho e temos tantos e tantos outros profissionais também da área da geologia aqui na nossa cidade que fazem um bom trabalho. E quem faz um bom trabalho e está levando o nome de Taubaté, não só aqui na região, como no estado, mas internacionalmente, é o casal que eu estou recebendo agora aqui no nosso programa das 6, né? Os artistas que são produtores culturais. Eu falo do Ronaldo Robles e da Silvia Godoy, são diretores da companhia Quase Cinema de Teatro de Sombras e são organizadores do Festival Internacional do Teatro de Sombras. Boa noite para vocês, né? Boa noite, André. Como é que você está? Tudo bom? Opa, estamos na luta, né? Como a gente vem falando sempre, né? Não deixando a peteca cair. Acho como vocês também que já estão aí promovendo a 5ª edição do Festival Internacional Teatro de Sombra, o mais conhecido como FIS, né? Isso. E tá chegando, né? Tá chegando. Dia 7 agora a gente estreia no Teatro Metrópolis com o espetáculo da Espanha, o espetáculo chama Anos Luz. É um espetáculo premiado na Espanha que faz parte do catálogo dos melhores espetáculos de 2017 da Espanha. E as meninas estão vindo para cá com esse espetáculo que vai ser a abertura do Festival do FIS, que é o 5º. Já há 5 anos que a gente consegue realizar esse festival, que é o único das Américas, né? O único festival de teatro de sombra das Américas. E é uma alegria poder oferecer isso para a cidade, e a cada edição a gente percebe que a população gosta muito e está cada vez mais inteirada e conhecendo o teatro de sombras, uma técnica muito difícil e rara de se encontrar por aí. Não é todas as companhias que pesquisam o teatro de sombras, é uma forma teatral muito difícil de se realizar e fazer. E a gente fica muito feliz. Outro dia, inclusive, a gente fez uma apresentação na zona rural aqui em Taubaté,
e perguntamos para as crianças lá, quem já viu Teatro de Sombras aqui? 90% das crianças levantaram a mão, dizendo, já vi, já vi. Eu acho que para gente que trabalha, fomenta e forma e divulga esse trabalho do Teatro de Sombras, que é quase um cinema, é um cinema vivo, na verdade, é uma forma teatral que dialoga com o cinema. A gente que divulga isso fica muito feliz de saber que a cidade de Taubaté aí já as crianças estão reconhecendo. Outro dia talvez eu estive num lugar aqui na cidade e uma mãe de uma criança que estuda no Jardim das Nações veio falar com a gente, falou, puxa, que bacana, vocês não são lá no Teatro de Sombras e tal. Então acho que a cidade já está permeada pelo Teatro de Sombras e dia 7 começa o festival. Bom, você destacou aí que nós vamos receber companhias, né, internacionais, né? Como que tem sido feito essa ponte para trazer para Taubaté, né? Vocês erguem a mão, olha, nós aqui do Vale do Paraíba, estado de São Paulo, temos um projeto e queremos que vocês venham aqui para Taubaté trazer a sua arte e mostrar para o público da cidade e da região. Como tem sido feito esse diálogo com essas companhias internacionais, de outras regiões também, e qual é a reação deles também quando eles ficam sabendo, né, desse festival nosso aqui, que, como vocês falaram, tem sido referência também já, né? Bom, a gente... o trabalho que a gente vem fazendo nesses 5 anos é um trabalho de fomento e divulgação do Teatro de Sombras, e a cidade de Taubaté se tornou uma referência no mundo, porque não há muitos festivais exclusivos de Teatro de Sombras que acontecem no mundo. Há um na Alemanha, que a gente participou, ele acontece a cada 3 anos, aconteceu em 2015, inclusive a gente foi para a Alemanha fazer o nosso espetáculo lá, e agora em 2018 vai haver de novo, em outubro. E o nosso festival que acontece anualmente. Então, as companhias que trabalham com Teatro de Sombras no mundo inteiro já sabem do nosso trabalho, do trabalho da cidade de Taubaté com relação ao Teatro de Sombras. Então a gente durante o ano todo recebe vários espetáculos, assim, várias companhias que nos procuram, oferecendo o trabalho deles para vir para cá. Então a gente tem que fazer uma seleção muito criteriosa. Infelizmente a gente não tem capacidade econômica financeira para trazer todos os espetáculos que a gente gostaria, mas a cada ano nosso desafio é conseguir escolher o melhor espetáculo, o mais bacana, e com a verba que a gente dispõe, trazer ele para cá para compartilhar essa coisa linda que é o Teatro de Sombras com a população de Taubaté. E também tem as companhias que já participaram, né, do festival, elas também indicam outras companhias da região delas, né, no caso lá na Europa, que se interessam, porque assim, o pessoal que vem participar inicialmente acha, né, Brasil, um lugar meio distante, mas aí quando entra aqui no universo aqui de Taubaté, que nem é uma cidade que nem São Paulo, metrópole, é uma cidade menor, mais aconchegante, a gente normalmente faz a circulação na roça, né, na área rural. Esse ano, infelizmente, a gente não vai poder estar realizando essa parte, mas assim, quando eles circulam na zona rural, eles ficam encantados, né, com a beleza do povo, né, das crianças e do ambiente todo. Então isso vai gerando, todo mundo quer voltar, entendeu? Infelizmente não dá para trazer toda vez os mesmos grupos, né? Então, mas assim, vai gerando essa fama lá fora de ser um lugar que acolhe, que é gostoso, onde as pessoas que participam têm uma relação entre si e conversam sobre o Teatro de Sombras, enfim, vai criando esse universo, né? Bom, a sombra, eu acho que desde que o mundo é mundo, né? Desde da caverna de Platão, ela é utilizada, né, das diversas formas, ela é trabalhada das mais variadas formas para transmitir aí uma mensagem, né? Mas acho que entre as manifestações artísticas ainda não tem uma valorização que deveria, né? O porquê disso, quais são as barreiras, os entraves, né? Além da parte técnica que você falou que é mais difícil,
o Ronaldo falou aí que é mais difícil de trabalhar, né? Mas quais são as outras barreiras aí que o teatro de sombra enfrenta no Brasil, no mundo? Não, o que a gente tem percebido é que cada vez mais muitas companhias e pessoas querem trabalhar com teatro de sombras, né? A sombra, ela, na história da arte, ela tem um lugar muito importante, assim. Se a gente for pensar, o desenho, ele só é possível a partir do contraste da sombra e da luz, né? Então, durante a Renascença, né, todos os grandes pintores da Renascença na Itália, eles todos trabalharam com a questão da sombra. E a fotografia só é possível porque existe esse contraste de sombra e luz, né? Então, a sombra, ela é fundadora das artes visuais, artes plásticas, do cinema. Inclusive agora, quem está nos assistindo aí consegue ver a minha pessoa e ver a imagem da forma que está vendo, porque existe um contraste de sombra e luz aí na tela, né, do que é mais escuro. Então essa coisa da sombra, ela está presente na vida do artista desde sempre, né? E o teatro de sombras, ele nasce há 6.000 anos atrás, na China. E ele é antecessor ao cinema. É como se fosse o pai do cinema, né? Antes mesmo de a gente ter a tela, o filme, essa coisa toda, o pessoal já brincava com o teatro de sombras como se fosse um cinema. O pessoal sentava e via aqueles filmes na tela, né? O que ocorre é o seguinte, de que durante muito tempo o ator quis, e até hoje, né, existe um lugar muito bacana e um lugar onde todos os jovens que querem ser artista estar no palco com a luz iluminando ele, aparecendo a figura do ator. Quando a gente imagina ator, a gente imagina aquele cara que aparece lá, inclusive na televisão, né? Todo mundo fala ator, já fala, é alguém que trabalhou na televisão, nem lembra muito do teatro. Mas o ator é um cara que vem do teatro, né? Então esse lugar do ator no teatro durante muitos anos foi muito valorizado. Hoje existe uma discussão muito grande no universo das artes de que lugar é esse do ator e do protagonista, né? Então, agora, mais do que nunca, né, a sombra, ela vem tomando esse lugar, porque existem dois momentos na história das artes que a sombra, ela ocupou um papel muito importante, né? O expressionismo alemão, durante a Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, foi um movimento que aconteceu na Alemanha, que ele manifestava toda a revolta, o sentimento contrário ao que estava acontecendo naquela época, que era um genocídio, né, da população judia e de todo aquele movimento que aconteceu na Alemanha. Então a arte se manifestou através do expressionismo alemão, que é, na verdade, sombras, né? É como se o ser humano, se o espírito do ser humano tivesse deformado, né? Então o expressionismo alemão, ele tem essa coisa, né, de as pinturas. Se você colocar no Google aí agora, Google, escrever expressionismo alemão, você vai ver que tem filmes, tem pintura, tem várias coisas que remetem a esse tempo, né, onde o artista achou o caminho de falar sobre a revolta dele pelo que estava acontecendo através das sombras, né? Então já não era mais a figura do ser humano como é dito, né, aquela coisa realista de você ver como se fosse uma fotografia. O pintor fazia coisa parecendo uma sombra, né? Então ele fazia um retrato de alguém e o retrato parecia uma sombra, não parecia a pessoa, né? Como se o ser humano estivesse se destruindo, se acabando, se degenerando, né? Depois, mais tarde, o filme noir nos Estados Unidos, na década de 40, também foi um gênero cinematográfico, né, que trouxe a sombra, o contraste de sombra e luz. O filme do Batman é um que a gente pode pensar que ele está ligado a esse filme noir, né, que é bem escuro, é um lugar que tem muita sombra. Então eles trabalharam muito esse contraste também de sombra e luz, porque o filme noir fala de corrupção, fala de roubo, fala da miséria do ser humano, né? Então a sombra, ela tem um pouco esse lugar de falar do lugar obscuro, de falar do inconsciente, de falar muitas vezes desse ser humano que é distorcido, que é uma coisa meia estranha, né? Assustadora. Então hoje talvez aconteça um crescimento muito grande, uma procura, e cada vez mais a gente catalogando agora os grupos de teatro de sombras no Brasil, tem mais de 60 grupos, coisa que há alguns anos atrás não tinha.
Então muita gente já começa a pesquisar, e no mundo também, porque eu acho que o nosso planeta Terra, a moral, a questão ética, a inversão de valores, o ser humano ele tá demonstrando muito mais uma miséria, uma coisa triste, de que de repente o Teatro de Sombras vem no sentido de falar um pouquinho desse lugar do ser humano escuro, que ninguém quer falar, né? Por exemplo, corrupção, né? Se a gente for pensar bem nessa questão da corrupção, capaz de cada um dos brasileiros ser corrupto no seu íntimo, na coisa que ele puxar um gato, fazer sabe? Quando fala com uma criança, o homem do saco vai te pegar, que homem do saco? Não existe homem do saco, né? Então assim, existe uma corrupção nas mínimas coisas que está impregnada na cultura do brasileiro, que a gente precisa botar para fora isso, mostrar isso, sabe? É como se fosse uma sombra, né, que a gente carrega no código de brasileiro ali, de dar um jeitinho, de ser esperto, né? Então, essa coisa que nem agora, eu acabei de ver gasolina, a gente pagando R$10 na gasolina. Não é o momento da gente não entrar no posto de gasolina e falar, não vou comprar mais gasolina, o que é isso? Vamos participar todo mundo, não é? E como eu já vou pagar R$10 na gasolina se é justamente isso que está fazendo o governo se mexer? Eu vou lá e pago R$10, o governo fala, beleza, vamos deixar a gasolina por R$10 aí, o pessoal paga, né? Então assim, é um lugar obscuro do ser humano, um lugar que o teatro pode falar, que o teatro pode chegar e de uma forma divertida e alegre falar desse lugar do inconsciente, desse lugar distorcido, desse lugar que está escondido do ser humano, e o Teatro de Sombras tem esse poder. Sim, como que é trabalhar o ator em si, né, para poder ter esse entendimento e aceitar esse estranhamento que a sombra traz, e também trabalhar a questão da linguagem não verbal, né, que eu vejo que é forte no Teatro de Sombras, né? A gente teve aí a oportunidade, graças a vocês, de poder participar de pelo menos uns 2 festivais anteriores e ver esse trabalho, né, essa questão do não verbal gritando, né? Muito forte aí nas companhias que se apresentaram. Então, a gente tem quando a gente vai trabalhar com atores, né, que tem uma formação tradicional, às vezes a gente realmente encontra um pouco de dificuldade, né? Porque o ator foi treinado para estar no palco em cena, né? Então, quando ele tem que manipular um boneco, aí a coisa fica um pouco diferente, né? Causa esse estranhamento, porque aí o ator principal não é a pessoa, né? É a sombra, né? E não é nem o boneco, né? É a sombra do boneco. Então, tem esse estranhamento aí que tem alguns atores que passam assim pela gente e falam, não, isso aqui não é meu, não é a minha, não, tal, e partem, né, pro caminho deles. Mas tem o pessoal que gosta e fica e vai aprendendo a trabalhar. O Teatro de Sombras acaba sendo muito corporal. Mesmo quando a sombra não é do corpo, o fato de você movimentar aquele boneco, né, e dar expressividade para ele exige que o seu corpo tenha essa expressividade e consiga, na manipulação, atingir, né, a sombra, né, que a sombra consiga expressar. Então você tem esse monte de camada, né, até chegar à sombra e essa sombra comunicar com o público, né? Então é um trajeto, né, de atuação bem complexo, né? Inclusive quando a gente faz as oficinas, né, que a gente faz experimentação com sombra, o pessoal geralmente fala, nossa, né? Às vezes o pessoal vem de calça jeans, vem meio despreparado, e aí fala, nossa, eu tenho que agachar, tenho que levantar, tenho que, né, fazer isso, fazer aquilo, aí fala, né, que realmente é muito corporal, né, ter essa coisa toda de você trabalhar com o corpo o tempo todo e a expressão do movimento. E aí a questão da fala é mais uma sobreposição, porque assim, o boneco, quando ele fala, né, a sombra, se você não fizer um trabalho muito bem feito, fica chato, né? Fica aquele boneco que fala, chega uma hora que o público já não está prestando atenção mais no que ele está falando. Então, geralmente, muito trabalho com teatro de sombra realmente não tem fala,
né? É um desafio você colocar uma fala. A gente vem trabalhando, né? Tem vários teatros de sombra que trabalham com fala. Mas assim, a gente vem trabalhando com isso, mas é realmente uma característica da sombra, né? O boneco de sombra não consegue dar um texto, né? Para você conseguir dar um texto, precisa estar muito bem trabalhado, porque a imagem é muito forte. Então, se aquela imagem fica lá parada, falando, ela perde o interesse. Então, você tem que conseguir aliar a fala com a imagem de uma forma que permaneça interessante e não perca o fio da meada, né, da história, né? Eu lembrei aqui você falando do filósofo, né, ator também, McLuhan, né, um dele disse que os meios seriam a extensão do homem. Aí no caso do teatro de sombra, os acessórios que são a extensão do ator, né? É verdade. Porque a gente vê que a variedade de materiais que vocês trabalham também é bem diferente do que a gente está acostumado no teatro, no próprio cinema, né? Que aí a gente acaba usando muito o trabalho da edição para dar conta, né, do que vem extracampo aí, mas vocês têm uma parafernália, né, muito grande aí, né? É uma técnica teatral que trabalha com um universo muito grande das artes, né? Então tem as artes plásticas, no sentido de você ter que construir cada personagem, que é uma imagem, né? Tem a voz, que é o trabalho de ator, tem o corpo, que é o trabalho de ator, né? Tem a questão da luz, que é o trabalho de fotografia, que está ligado ao cinema, né? E daí, o que a Silvia estava falando, o teatro de sombras é uma coisa ligada muito à animação, né? Então é como se fosse um desenho animado. Então, quando a gente assiste desenho animado, tem muitas vezes que é trilha sonora e o bonequinho andando lá, né? A Pantera Cor-de-Rosa, por exemplo, o que ela fala, a Pantera Cor-de-Rosa, né? Ela só tem mais uma ação com música. Então, o teatro de animação como um todo é um lugar de teatro que trabalha muito com essa coisa da ação, né? É você dar vida a uma coisa inanimada, né? A um objeto que não tem vida. Então, por exemplo, sombra, a gente imagina que é um objeto, é um elemento da natureza efêmero, né? O que a sombra é? Isso que é legal perguntar, né? O que é sombra? Sombra é ausência de luz, né? Nada mais do que isso, é uma ausência de luz. E você fazer de uma coisa efêmera que não existe e não existe, né, sombra, né? Ela tem essa coisa toda dela ser e não ser, de existir e de não existir, né? Fazer parte da nossa humanidade, a sombra está aí no planeta Terra, graças ao Deus Sol, né? Graças ao Sol existe a sombra, mas ela só é possível a partir da existência de um objeto, né? Então, é muito interessante a gente começar a pensar como a sombra ela permeia a nossa vida, como ela está dentro do nosso inconsciente, né? Tem um amigo nosso, um francês, que veio aqui na segunda edição do festival, que ele tem uma teoria de que as crianças desenvolvem a audição já ainda no útero da mãe, né? Escutam a voz da mãe, isso a ciência já descobriu, já está bem avançada as pesquisas. Agora, a visão, ele fala que a visão ela é desenvolvida através da sombra, porque o feto ali dentro da barriga da mãe, com a luz, né, quando o pai chega, ou quando alguém chega para falar, tal, projeta uma sombra sobre a barriga que vira como se fosse uma película, um tecido muito fininho. Então é muito provável que as primeiras coisas que a gente tenha visto historicamente, que a gente tem guardado no nosso inconsciente quanto imagens, sejam sombras, né? Por isso que essa relação que a gente tem com o universo da sombra é uma relação muito interessante. E o cinema trabalha muito com isso, né? Tem vários filmes que primeiro parece aquela coisa da sombra chegando, daí dá um medo e tal, daí entra um molequinho chupando sorvete, sei lá. Daí você fala, não é nada disso, né? Então tem toda essa brincadeira. Hitchcock tá aí, né? Hitchcock, muitos outros utilizam essa técnica da sombra para criar um ambiente, né? A sombra, por exemplo, à noite, que fica escuro, que acende aquela luz, a gente já fica com medo, a sombra já traz uma coisa de suspense, de temor, né? Só que
é muito interessante pensar o seguinte, de que a sombra só existe porque existe luz. Então, sem luz não há sombra. São duas coisas que fazem parte do mesmo fenômeno, né? Então a sombra ela só existe por causa da luz. Então isso faz a gente pensar em um monte de coisa, né? Só existe, na verdade, a escuridão porque existe a luz, né? Então quanto mais forte a luz, mais bonita fica a sombra, né? Então isso faz a gente começar a pensar algumas coisas que aqui no Ocidente a gente tem uma divisão entre o bem e o mal. O Oriente já pensa diferente, que o bem e o mal andam juntos. Tá ali, são uma coisa está dentro da outra ali, entendeu? Então é muito interessante começar a pensar de que agora a existência do Teatro de Sombras e a manifestação dele, cada vez mais as pessoas gostando e querendo, brincando e se descobrindo através das sombras, é muito interessante porque, por um lado, o ator precisa ter a capacidade de abandonar o ego dele. E a coisa que o ator mais tem que trabalhar é a questão do ego, né? Você imagina o cara ser ator e o que aparece a sombra dele? Nunca aparece ele. Então, assim, é um grande desafio para o ator ter que abandonar aquele ego dele, de aparecer a figura dele, a pessoa dele, o rosto dele, e deixar que a sombra protagonize a história, né? Então, é um trabalho muito interessante, tanto da psicologia quanto da filosofia. Então é muito legal esse universo das sombras, sabe? Bom, vocês falaram aqui da abertura, que vai ser dia 7, né? Isso. No Teatro Metrópole aqui da nossa cidade. E também vai contar com outra atração, né? Que atração que é essa que vai ter no dia 7? Dia 7 também vai ter um quarteto Da Orquestra Sinfônica de Taubaté. Olha, que bacana. A Orquestra Sinfônica de Taubaté, já terceiro ano que eles participam com a gente. Sempre foi muito bacana fazer a abertura do festival com a orquestra, porque a cidade de Taubaté, embora seja uma cidade pequena em comparação com São Paulo e outras cidades que têm milhões de pessoas, é uma cidade que investe em arte e cultura, né? Lógico que sempre o investimento não é aquilo que a gente gostaria que fosse, poderia ser muito maior. Mas pela pujança de Taubaté, né? Então, cultural, pelos talentos que nós temos, vocês aí estavam então, menino, perdidos aí, sumidos, de repente vem com essa força, assim, trazendo um festival pra gente, né? Eu lembro do Ronaldo quando nós fizemos uma oficina em Caçapava, ele falou, vou fazer um festival Teatro de Sombras. Eu falei, mas que é isso? Eu não sabia, não conhecia. Antes do primeiro festival, né? Foi. E agora já estamos no 5º, gente. Só faz 5 anos que nós fizemos essa oficina. E olha pra você ver, tantos e tantos profissionais envolvidos nesse trabalho, né, Ronaldo? São muitas pessoas que passaram por aqui, grupos da Alemanha, Macedônia, Grécia, Espanha, Itália, de vários lugares do mundo, do Brasil, vem pessoas de todos os cantos, Argentina, assim, Uruguai, Espanha. O que acontece é o seguinte, André, eu acho assim que a potência cultural que a cidade de Taubaté tem é muito grande. Eu acho que Taubaté ela é a primeira cidade mais cultural do Vale do Paraíba, assim. Se a gente for pensar, aqui, Sítio do Pica-Pau Amarelo, historicamente, né? Ou seja, o próprio Mazzaropi. Acho que assim, a história já fala que a cidade de Taubaté é uma cidade que tem uma potência cultural incrível. Cuidado incrível, que as outras cidades vão ficar. Mas é lógico que a gente é lógico que a gente também é contaminado por São Luís do Paraitinga, por São José, por todas as outras cidades que estão aqui do entorno. O Vale do Paraíba é um lugar de muita cultura, mas a cidade de Taubaté é um lugar especial. Assim. Eu fico imaginando o seguinte, de que o investimento em cultura aqui na cidade, ele é muito importante, porque ele faz parte do DNA do povo taubatiano. Então, é muito importante, que é diferente você ter uma cidade tecnológica, como São José dos Campos, né, que é uma cidade de tecnologia. Né? Agora, Taubaté, quando se fala de Taubaté, a gente lembra da Breganha, lembra do Sítio Pica-Pau Amarelo, do Mazzaropi, da Fê Camargo, e da orquestra, né? Ou seja, de várias outras coisas que está ligado no universo cultural. Então, assim, o investimento na cultura aqui, a Famuta, né? E outras, assim, as artes plásticas, Taubaté, né? A gente conhece cada vez mais, a gente vai descobrindo aqui artistas maravilhosos nessa cidade, de músicos. Então, assim, é uma cidade que tem uma potência muito grande. As figureiras, poderia deixar de falar das figureiras, o jongo, né?
Ou seja, é uma cidade que tem uma potência muito grande e que merece ter um investimento cada vez maior. Então, assim, independente de quem for o administrador da cidade, é importante, né, de que o olhar seja voltado para o investimento na cultura, na arte da cidade. Bom, você falou de tantos e tantos patrimônios materiais e imateriais que nós temos, e vocês, através aí da Companhia Quase Cinema, através aí também do projeto do festival, têm feito essa interação, né, com esses patrimônios, né, especialmente com os patrimônios arquitetônicos, né? Tem usado também esses espaços para poder projetar sombras aí e valorizá-los, né? E chamar a atenção também para a gente preservá-los, né? Com certeza. A gente tem um projeto que é Sombra na Arquitetura, que a gente apresenta nossos espetáculos projetando sombra na arquitetura. Fizemos na Ferroviária aqui, na Praça Epaminondas também. E assim, a ideia, na verdade, é projetar sombra num prédio histórico da cidade para que o olhar volte para esse prédio e a gente possa discutir a importância de valorizá-lo e preservar esses patrimônios da cidade, né? E é incrível começar a pensar de que o Brasil é um país que tem uma memória muito curta. Quando a gente vai para a Europa, há igrejas, museus, prédios que têm 1000 anos, né? Aqui no Brasil a gente destrói, sabe? E esquece, apaga a memória, né? Então é importante a gente preservar a memória, tanto imaterial como material, né? Como parte do nosso Brasil, sabe? Então acho que Taubaté tem uma missão muito grande nessa caminhada de fazer com que o Brasil preserve suas coisas, né? Que a identidade do povo brasileiro seja valorizada. E Taubaté tem feito isso muito bem, assim, com seus artistas aqui, que a dura pena, né, vai tocando a coisa e vai mantendo a cidade viva aí culturalmente. Bom, nos festivais anteriores vocês promoveram outras ações, né, como workshops, oficinas. Esse também tem algo programado nesse sentido? Olha, esse ano aqui a gente vai vão ter apresentações esse ano, né? Fizemos uma circulação no mês de abril, né, em várias cidades, em várias escolas da zona rural e da periferia, com o espetáculo de Teatro Sombras, né, com o apoio da Secretaria de Cultura de Taubaté. Fizemos 10 apresentações, fomentando a questão do Teatro de Sombras, para que no festival agora as pessoas pudessem vir assistir. E no Brasil está acontecendo no mês de junho várias ações que contemplam o Teatro de Sombras, né? Em São Paulo, o Grupo Sobrevivente está fazendo um encontro nacional do Teatro de Sombras lá para discutir a técnica e o formato e conceitos do Teatro de Sombras, que vai acontecer entre o dia 12 e o dia 18 de junho, né? Do dia 11 ao dia 14, em Florianópolis, vai ter o 3º colóquio de teatro de animação, onde eu vou lá dar uma palestra sobre o Teatro de Sombras e sobre o festival que acontece aqui em Taubaté. Então, assim, tem algumas ações acontecendo no Brasil durante esse mês de junho que contemplam aquilo que a gente já veio fazendo aqui no festival, né? Agora, para o ano que vem, sabe, André, a gente vai investir, assim, no sentido de captar recurso para fazer oficinas e ter seminário que a gente veio fazendo nos outros anos. Esse ano a gente vai ficar com umas apresentações que acontece no dia 7, na abertura, no Teatro Metrópolis. Estão todos convidados, espetáculo espanhol maravilhoso, não percam. Gratuito. Né? Gratuito, para toda a população, às 7 horas da noite, vale a pena ir lá, só chegar e é gratuito. Chegue um pouquinho antes, reserve seu lugar na fila. Ingresso, né? 1 hora antes? 1 hora antes. Né? Chega antes, lá Chega para guardar antes, um lugar, né? porque lota, sabe? As pessoas gostam e vão lá. Isso no dia 7. Dia 8 vai ser na Fego Camargo, né? Um espetáculo maravilhoso da companhia Articularte, chama o Valente Filho da Burra. Um espetáculo lindo, feito de uma forma espetacular, que agrada crianças, adultos, agrada todo mundo, né? Pode chegar lá na Fego, tem 100 lugares lá, então chegue 1 hora antes, também vai ser às 7 horas. No sábado, vai ser melhor chegar às 7 horas, né? No sábado, dia 7, 8, dia 9, vai ter no Parque Taim.
né? A gente vai apresentar um espetáculo nosso da Companhia Quase Cinema, que é a Princesa de Bambuá. É o primeiro espetáculo, tem 14 anos esse espetáculo, que a gente já circulou Sesc, já fez um monte de coisa, e não tivemos a oportunidade ainda de fazer uma apresentação bacana aqui na cidade. Então vai estar lá no Parque Itaim. No domingo, né? Não, Tem, no sábado ainda. no sábado ainda, na Santa Terezinha, Santa Terezinha, isso. vão ter várias caixas lambi-lambi, que estão vindo lá de Minas Gerais. São 4 artistas de Minas que vão estar apresentando no sábado na Santa Terezinha a partir das 7 horas. Então a Praça Santa Terezinha no sábado vai ser tomada pelo Teatro Sombras. Domingo a gente tem do Sítio do Pica-Pau Amarelo em 2 horários. Às 14h30 e às 16h, um espetáculo do uruguaio, né, Rafael Cursi, né, que é um sombrista, um dramaturgo, um escritor maravilhoso, né, que traz uma história linda também de sombra e luz. Bom, eles não pediram e não me passaram a procuração, já que eles tocaram na Praça Santa Terezinha, tem um episódio que está engasgado aqui desde o ano passado, que deu muita polêmica nas redes sociais, porque na Santa Terezinha tem umas pessoas que se acham donas da praça, né? E o ano passado o pessoal do Teatro de Sombras, o Festival de Teatro de Sombras, que traz divisas para nossas cidades financeiras, artísticas, culturais, de pensamento, foi atacado, né, assim, nas redes sociais por gente desinformada, né? Simplesmente porque eles estavam colocando um balão para projeção, esses balões que vocês viram aí na Praça de São Luís Paraitinga, né? E algumas pessoas consideraram que esse balão poderia danificar o piso da Praça Santa Terezinha, né? Nossa, é muito pra cabeça, né? Vamos falar assim, um português mais claro, né? Acho que a pessoa, antes de fazer essa crítica, de sair lá batendo foto, procura conhecer. Tem nas redes sociais também, da página do grupo, tem site, tem tudo, né? Que você pode buscar informações junto a outras pessoas que estão, para poder saber direitinho antes de falar e apresentar a crítica, né? A Praça de Santa Terezinha é um bem tombado, sim, mas é tombado no sentido da gente preservar, né? E levar a manifestação artística para a praça é uma forma de preservação, né? Porque assim também, quando os artistas se apresentam, as autoridades observam esse espaço, né? A comunidade observa esse espaço e preserva melhor esse espaço. A praça, como diz o Castro Alves, né? Ela é de todos, né? Assim como o céu é do Condor. Não é de um grupo somente que se acha dono da praça, né? Que inclusive às vezes critica os artistas que lá se apresentam, mas fazem sujeira ali, às vezes passeando com o cachorro sem levar o saquinho para poder limpar, né? E tantas outras coisas. Então, eu espero que esse ano eles não tenham esse tipo de enfrentamento, né? Porque através da arte a gente pode levar a educação às nossas crianças, como lá estavam na Santa Terezinha, lindo, né? Como eu vi lá na Feio Camargo, como eu vi no Teatro Metrópolis, né? Podemos levar oportunidades para os nossos jovens, né? Um jovem que assiste um grupo de teatro de sombras, como é da Companhia Quase Cinema e tantos outros que vêm se apresentar em Taubaté, de repente pode ser um artista daqui a 3, 4 anos está integrando esses grupos, né? E participando, levando o nome da nossa cidade. Então é só esse desagravo. Acho que é meu nome mesmo, André Ferreira, nem o nome da TV Cidade, porque também não foi pedida pela nossa diretoria que fizesse desagravo. Mas estava entalado. André, mas desculpa eu falar isso. Mas eu acho que você tem razão, mas o Jefinho está assinando embaixo também junto, tá bom? Tem uma coisa então é isso daí. Tem uma coisa, André, que é interessante assim. Mal um pouquinho eu dou o nome da pessoa, mas não interessa também a gente valorizar tanto. Mas tem uma coisa assim, quem faz as coisas sempre leva pedrada, assim. A gente nesses 15 anos de trabalho, eu e a Silvia, quanto mais a gente se esforça para fazer, para oferecer, para estar fazendo, mais pedrada a gente leva. Porque é natural que as pessoas se levantem e achem isso, acham aquilo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que quanto mais as pessoas se envolvam com os projetos, que tenham junto, então vai lá no Teatro Metrópolis, dia 7, vai assistir lá, vai ver o que acontece, vai saber o que tem na cidade, que é maravilhoso isso. O que é ruim é a gente chegar num teatro e o teatro está vazio. É gratuito. A gente fez um esforço tremendo junto com a Secretaria de Cultura aqui da cidade e com algumas empresas
para conseguir levantar uma verba... Pode falar o nome das trazer- empresas, quem está ajudando, e daí é importante. Posso te ver? A gente fez um esforço assim, incrível para trazer esses espetáculos aqui para a cidade. E é muito importante que tenha gente para assistir. Então, assim, dia 7, Teatro Metrópole, esperamos vocês lá. Se estiver lotado aquele teatro, certeza do ano que vem a gente tem verba para continuar fazendo o festival. Né? Mesma coisa dia 8. E não só evento do Festival de Teatro Sombras. Eu acho que todos os eventos da cidade têm que ser prestigiados pela população. E isso é a força que a população traz no sentido de falar para o poder público de que é necessário para a cidade ter investimento em cultura e arte. Né? A gente agora, dia 1, 2 e 3, né, a Companhia Quase Cinema, vai estar com uma mini temporada em São Paulo, no Teatro Cacilda Becker. Então, se vocês estiverem passando por São Paulo, teatro... Se tiver amigo, parente, né? Amigo, parente, Dá avisa o toque pessoal lá. aí, fala, olha, Taubaté tá tá assombrando São Paulo aí, dia 1, 2 e 3, sexta, sábado e domingo, né? Não vai ter crise que vai segurar a gente, nem greve, nem nada. Vamos para a cidade de São Paulo. Teatro Cacilda Becker é um teatro muito importante da cidade. A gente vai estar no sábado às 21 horas, sexta 21 horas também, e domingo às 19 horas, com o espetáculo Urubus no Ar. Então, pra gente encerrar o nosso bate-papo aqui, porque a gente tem que sair mesmo, gente, para poder continuar aí o trabalho, né, aí do festival, nas reuniões que estão acontecendo aí. Eu gostaria que você deixasse aí contatos de rede social, site, por favor, fique à vontade também. Então, o site é www.ciaquasecinema.com. No Facebook a gente tem a página Cia Quase Cinema e tem a página FIS, Festival Internacional de Teatro de Sombras. O nosso e-mail é ciaquasecinema@gmail.com. ciaquasecinema@gmail.com. E tem no Instagram também, pode ir lá também, tem FIS, né, Festival Internacional de Teatro de Sombra, e também Cia Quase Cinema, pode conferir lá as fotinhas que o pessoal vai estar colocando lá durante o festival também. Bom, bacana, quero agradecer ao Ronaldo Robles, a Silvia Godoy, né, que são diretores da Companhia Quase Cinema, são organizadores aí do 5º Festival Internacional de Teatro de Sombras, que está chegando aqui em Taubaté, né, batendo as portas de novo, a partir do dia 7 na nossa cidade. Você pode conferir lá no nosso site também, a gente vai estar divulgando os espetáculos também, os lugares para você, né? Ronaldo, fique à vontade para voltar, Silvia também, quando tiver novidades pra gente, né? E por favor, pode sair pro programa ao vivo mesmo, né? Você Tá bom. já tem um compromisso, tá na hora já, né? Isso, a gente quer agradecer muito a TV Cidade, que ela sempre esteve com a gente. Parceira, né? Parceira, assim, maravilhosa. Várias gravações que a gente às vezes procura no YouTube sobre o festival, sobre o nosso trabalho. A gente acha, graças à TV Cidade, que cumpre um papel extraordinário para nossa cidade de Taubaté, para a região do Vale do Paraíba. O que eu fico mais impressionado é de imaginar daqui a alguns anos, daqui 10, 20 anos, que o material que a TV Cidade vai ter aqui no arquivo dela vai ser um material muito importante, de histórico e documental da nossa cidade, da nossa região do Vale do Paraíba. Então eu quero agradecer de coração o trabalho deles, que é um trabalho assim, muito de dedicação, de amor e paixão por essa arte, que é a arte da televisão, da imagem, movimento, né? E que a gente sabe da dificuldade de uma TV comunitária estar no ar, continuar permanecendo, né? Porque as contas elas continuam chegando, mesmo depois que a gente morre. Se uma coisa que continua batendo na porta é as contas, né? Então, assim, entrando dinheiro ou não, tem que pagar as contas. Então, aqui a TV Cidade, ela sobrevive, né, e consegue se manter, não porque tem dinheiro, mas porque as pessoas que estão aqui são pessoas que se dedicam e fazem isso por paixão. Então, a gente reconhece como grandes parceiros e amigos que temos na cidade aqui, de um trabalho maravilhoso. Então, muito obrigado para vocês, querido. Bom, obrigado mais uma vez a vocês, né? A esses queridos amigos também que são diretores aí da Companhia Quase Cinema, organizadores do 5º Festival Internacional de Teatro de Sombras, né? Aqui de Taubaté, como eles destacaram. Começa agora na quinta-feira, dia 7, no Teatro Metrópole. Tem aqui a programação para você, eu vou até pegar aqui, ó, fica mais fácil.
a companhia Ano Luz, o espetáculo Ano Luz era a companhia no Teatro Metrópole, né? Esqueci o nome da companhia aqui, mas... Luz, micro e ponto. Olha só, e dia 8, o Valente Filho da Burra, da Companhia Articularte, vai ser na Feu Camargo, 19h30. Depois lá no Parque do Itaim, a Princesa de Bambu Luar, que é da Companhia Quase Cinema, né? E também lá na Praça Santa Terezinha, aí à noite, intervenção com Lambi Lambi. São 3 espetáculos, né? 4 espetáculos com o grupo Girino e também aí com a Sandra Lane de Minas Gerais, né? E aí tem o dia 10, Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Viagem de Luz com Rafael Curse, né? Isso de mesmo. São Paulo. 2 horários no sítio. Bom, nós recebemos hoje também aqui no nosso e-mail, né, um importante trabalho realizado pela Anistia Internacional, a respeito, né, desse momento que nós vivemos em nosso país, né, onde as pessoas estão cada vez mais distantes, cada vez mais se excluindo, cada vez tendo o diálogo, né, como objeto não valorizado em nossa sociedade, né, em que os sentimentos individuais e os sentimentos de ódio também estão permeando em nossa sociedade. E esse trabalho, esse vídeo que está reunindo vários artistas como Fernanda Montenegro e também o Criolo, a gente vai exibir daqui um pouquinho na nossa programação, assim que tiver terminado de renderizar, e para vocês, para a gente poder refletir um pouquinho, né, sobre a sociedade que queremos, a sociedade que vivemos e o que a gente pode fazer para mudar, como unidos podemos fazer para mudar a nossa sociedade. Então, mais alguns instantes, a gente vai mostrar isso para vocês, mas enquanto isso, vou aproveitar, né, e passar algumas informações mais a respeito dessa situação que nós vivemos hoje. Aí o Sindicato dos Petroleiros, a Federação Única dos Petroleiros, iniciou também a paralisação ou greve, cada um dá uma terminologia também a respeito, né, que pode afetar e piorar ainda mais a situação que nós vivemos política e social também no nosso país, né? Então a gente tem que ficar atento. Eu estou vendo muitas críticas nas redes sociais a atitudes de um e de outro, né? Aqueles que estão correndo atrás aí do combustível nos postos, outros considerando que todo mundo tem que parar, tem que aderir aí à greve que começou pelos caminhoneiros, né? É um momento que a gente tem que pensar bem como fazer essa crítica, como conversar sobre isso, como refletir sobre isso, né? Para evitarmos chegar a ponto de agressão, a ponto de desavença, a ponto de desequilíbrio social, né? A gente tem uma grande oportunidade que está chegando aí, que são as eleições do mês de outubro, que são o fórum adequado para a gente poder promover as mudanças concretas, né, no nosso país, e não uma ruptura abrupta nesse momento. Já chegamos até aqui, poderia ter acontecido antes, mas não aconteceu, né? Então a gente tem essa oportunidade, é a oportunidade da gente também observar aqueles que estão se fazendo uso da situação, aproveitando a situação para criar uma projeção política mais adiante, nas próximas eleições, né? Especialmente aí para os candidatos a deputados, candidatos a presidente. A gente tem visto muita gente querendo pegar carona nessa situação, e também é o momento da gente analisar o quanto aqui embaixo também a gente tem as pequenas corrupções, né, como é o caso aí de donos de postos de gasolina que já tinham combustível armazenado ou que estão recebendo combustível com preço normal, estão aumentando exorbitantemente, né, como nós vimos em alguns lugares a gasolina passar de R$4, 3 e pouco, para R$9, né, e a situação não foi
não foi para isso, né? E a pessoa aproveitando, gente elevando o preço do gás, escondendo aí o gás de cozinha para poder vender mais caro, né? Então é o momento da gente observar, assim, a atitude desses comerciantes, né? Gente também aproveitando para furar fila, pegar o galãozinho de combustível, gente que nem tem carro, né? Utilizando aí as filas de combustível para poder abastecer ali um galão e depois poder revender por um preço maior pro próximo que precisa, né? Que às vezes não tem jeito mesmo, tem que se locomover, né? Tanto caso de tantos e tantos profissionais, né? Entre eles de comunicação, profissionais de saúde que precisam, professores, né? Que no momento a gente não poderia deixar os nossos alunos, nossos estudantes sem aula, né? Acho que a educação é a principal ferramenta para a gente mudar o nosso país e afetando também essa situação, né? Gente que está aproveitando para jogar fora alimentos, né? Que poderia doar para a população, doar para entidades carentes, né? Esses dias eu vi um vídeo de uma empresa que abriu as torneiras de leite e derramou tudo, né? Poderia doar para o asilo, para as entidades da cidade, né? Então é triste a gente ver isso. Então esse vídeo promovido pela Anistia também, Anistia Internacional, né? Junto com os artistas brasileiros, né? E ativistas também, vem muito, né? Provocar reflexão nesse momento. Eu gostaria que você, que acompanha o nosso programa das 6, pudesse também assistir e refletir junto conosco. Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente. E uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração. Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia, por todo pobre criminalizado, só por ser pobre, por pobrefobia. Por todo povo índio que é expulso da sua terra, por um ruralista, pela mulher que é vítima do impulso covarde e violento de um machista. Por todo irmão do Senegal, de Angola e lá do Congo aqui refugiado, pelo menor de idade sem escola a se formar no crime condenado. Por todo professor da rede pública, mal pago e maltratado pelo Estado, pelo mendigo roto em cada súplica, por todo casal gay discriminado. Proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Aqui estamos nós de volta, sob o signo da revolta, por uma vida mais digna, por um mundo mais justo, com quem já não se resigna e se opõe sem nenhum susto. Há uma classe dominante, hostil à população, numa ação dignificante que nasce da indignação. Por todo homem algemado ao poste, tal qual seu ancestral posto no tronco, e o jovem que protesta até que o prostre o tiro besta de um PM bronco. Por todo morador de rua sem saída, tratado como lixo sobre a ponte, por toda a vida que foi destruída em Mariano, no Xingu, por Belo Monte. Por toda vítima de cada enchente, de cada secadura e duradoura. Por todo escravo, o seu equivalente, pela criança que labuta na lavoura.
por todo pai ou mãe de santo atacada, por quem exclui quem crê no outro Deus, por toda mãe guerreira abandonada que cria sem o pai os filhos seus. e proclamamos que não se exclua ninguém, se não a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, se não a exclusão. Liberdade para os nossos. Eis aqui a face escrota de um modelo que se esgota. Policiais não defendem, políticos não contentam. Uns nos agridem ou prendem, outros não nos representam. E aquele que não é títer e é rebelde coração, vai no Face, no Zap, Twitter e combina uma atuação. Por todo defensor da natureza e cada ambientalista ameaçado, e cada vítima de bullying indefesa, e cada transexual crucificada, E cada puta, cada travesti, E cada louco e cada craqueiro, E cada imigrante do Haiti, e cada quilombola liberadeiro, pelo trabalhador sem moradia, pelo sem terra e pelo sem trabalho, pelos que passam séculos ao dia em condições que cansam pra caralho. pela empregada que batalha como, tal como no sudeste o nordestino, e a órfã sem pais hétero nem homo, e a morta num aborto clandestino. Impelidos pelos ventos dos acontecimentos, louvamos os mais diversos movimentos libertários, numa cascata de versos sociais e solidários. De uma canção de protesto, qual canção de redenção? Uma canção manifesto, canção manifestação. por todo ser humano animal, tratado com desumana e maldade. por todo ser da mata ou vegetal que já foi abatido ou ainda arde. Por toda a pobre mãe de um inocente executado em noite de chacina. Por todo preso injustamente, ou onde preso e preso se assassina. Pelo ativista de direitos perseguido e o policial fudido igual quem ele é o Gema. Pelo neguinho da favela inibido de frequentar a praia de Ipanema. E pelo pobre que na dor padece de amor, de solidão ou de doença. E as presas da opressão de toda espécie. E todo aquele em quem ninguém mais pensa. E proclamamos que não se exclua ninguém, nem nada, senão a exclusão. E proclamamos que não se exclua ninguém, senão a exclusão. Dando a vida e a alma grande um sentido que as expande, cantamos em consonância com os que sofrem ofensa, violência, intolerância, racismo, indiferença. As Cláudias e Marielles, Rafaéis e Amarildos da imensa legião de excluídos do Brasil, do sul ao norte da nação.